E o nosso episódio de hoje é sobre amizades. Esse é um bate-papo para você repensar como que você tem se relacionado com os seus amigos. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Vialeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. Muito falamos sobre relacionamentos amorosos, se são relacionamentos saudáveis e abusivos. Mas, Ká, como fica isso quando se trata de relacionamentos de amizade? É bem comum a gente ver isso, relatos sobre relação abusiva e tudo mais, quando se trata de uma relação amorosa. Mas pouco se fala sobre, também nas relações de amizade, acontecer de às vezes ter uma relação abusiva ali, de um abuso de poder de algum dos lados, ou de situações que são constrangedoras, difíceis, e muitas vezes a gente não enxerga porque não, a amizade tem que ser assim mesmo, não, porque aqui não é abuso. Se fosse em um relacionamento seria, mas aqui não. E a gente vai negligenciando de que uma amizade também é um relacionamento, né? E assim como os relacionamentos amorosos, existem pilares que vão fazendo com que essa amizade seja saudável ou não. E pensando um pouquinho nessa comparação de relacionamentos amorosos com amizades e esses pilares, é importante a gente começar que, por exemplo, existem algumas coisas que dentro de relacionamentos a gente costuma entender como algo que é nocivo, que é prejudicial para a relação. Como, por exemplo, excesso de controle, de ciúme, né? A falta de individualidade onde eu quero que aquela pessoa supra todas as minhas necessidades. Se isso mina uma relação amorosa, por que cargas d'água que isso não minaria uma relação de amizade? Total. E aí, essa questão de ciúmes com amizade é muito comum também, né? Porque às vezes a gente fala, ai, não quero que ela tenha outras amigas. Não, ela é só minha amiga, minha melhor amiga. E a gente vai esquecendo de que isso também é uma relação de poder ali que acaba você tentando exercer sobre a outra pessoa. Acha que a pessoa tem que viver em função de você e tudo mais. E aí vai minando aquela amizade porque não dá espaço para a pessoa também caminhar por outros espaços ali. Eu, particularmente, confessando aqui um pouquinho, já tive muitos problemas exatamente com esse tópico em amizade. Pra mim sempre foi muito difícil assimilar isso de que, como assim, o meu amigo tem outros amigos, né? Porque pegando aí na parte de adolescência, criança, na verdade, a gente sempre tem lá a melhor amiga, né? Desde que nós nem escolhemos ainda, né? Quem são, antes mesmo de escolhermos quem são as nossas amigas ou amigos, nossos pais já falam, essa aqui é a melhor amiguinha da Karina, essa aqui é a melhor amiguinha da Nina, né? Então tem ali que é aquela pessoa a melhor amiga, o pódio, né? E nós vamos aprendendo que tem que ter essa pessoa no pódio. E essa pessoa que tá no pódio, ela ocupa um lugar, assim, chega a ser injusto, né? É um lugar de uma pessoa que tem que ser sempre disponível, é o lugar de uma pessoa que ela tem que te tratar como a prioridade da vida dela. E como assim ela vai ter outras relações, né? E aí, partindo dessa ideia de que nós temos relacionamentos com a nossa família, relacionamentos com os nossos pares, relacionamento com as nossas amizades, a gente parte aí de uma ideia de que o amor, que os vínculos, eles são fluidos e eles são plurais. Então, não significa que eu ame mais um ou eu ame menos o outro, significa que eu amo pessoas diferentes de formas diferentes. E para fazer isso funcionar, a gente precisa investigar um pouquinho na nossa história de vida, essas crenças que nós criamos de que a amizade tem que ser desse jeito, que a amizade tem que ter o seu melhor amigo e que esse melhor amigo tem que ocupar esse pódio. Eu falo por experiência própria. Isso foi algo que sempre me trouxe muito sofrimento dentro das relações, porque eu me sentia trocada, traída, quando eu sentia que eu não era uma prioridade ali da minha, abre aspas, melhor amiga, né? E depois que eu fui mudando essa chavinha, as relações se tornaram muito mais leves e o melhor, eu consegui me abrir para ter novas amizades em seus diferentes níveis, com as minhas diferentes formas de amar, com vínculos que são diferentes com todas as pessoas que são as minhas amigas e os meus amigos. E aí tem muito aquilo de, não, aquela pessoa é meu amigo de rolê. Como se isso fosse um demérito, né? E aquele lá, a gente só se fala quando eu tô mal. Ele tá mal e eu tô mal e a gente só se fala pra isso. E a gente vai classificando como uma amizade boa. Não, aquele lá é um traidor, aquele lá não é amigo de verdade. A gente vai colocando rótulos aí nas pessoas, desconsiderando qual que é o vínculo que tem ali. E de que todos os vínculos têm
suas partes boas, mas também tem as suas dificuldades, aqueles pontos que talvez a gente não entre tanto. E faz parte de ter vínculos, né? Como se seu amigo de rolê é um amigo que, ele é superficial, ele é um amigo que você não pode contar, ou, ser amigo de rolê é fácil, quero ver quando você tiver com dificuldade, mal de saúde, com dificuldade financeira. Vamos entender um pouquinho melhor, então, dessas formatações de amizade? Será que você espera um amigo que vai pro rolê com você, que vai contar com você todas as horas, que você vai viver ali em função de você? E aí, o dia que esse amigo, por exemplo, não puder mais ir pra um rolê, você vai falar, não, como assim tá me traindo? Né? Então, será que deixar uma dessas características, a pessoa deixa de possuir o pódio aí? E aí, talvez até esteja a problemática de colocar alguém no pódio, e de quando nós não temos esse pódio, vamos supor que não temos, mas ficar rotulando os nossos amigos todos, né? Então esse é bom, esse não é tanto, esse daqui é falso por conta de X e Y, desconsiderando todas as características ali da relação. Sim, Kai, pegando nessa parte de qual lugar que cada amigo meu ocupa na minha vida, e que talvez o amigo que é do rolê não seja um problema, que eu tenha esse amigo nesse papel, é legal até pra tirar esse peso, porque vamos supor, eu gosto muito de sair, por exemplo, adoro ir pra balada, adoro ir pra festa, e tem um amigo meu que eu gosto muito de coração. Só que ele é caseiríssimo, ele detesta ir pra festa. E aí eu fico ali forçando aquela pessoa que ela tem que ir pra festa, que ela tem que sair comigo. Aí se ela não sai, eu começo a achar que ela é um amigo ruim, que ela é uma pessoa que eu não posso contar. Que não Mas gosta talvez o muito que de eu mim. precise é de uma variedade de relações na qual eu tenho aquele amigo que é caseiro, então ele é o amigo que eu vou recorrer quando eu quiser, sei lá, tomar um vinho, comer uma pizza em casa numa sexta-noite. Eu sei que eu vou ter que respeitar e aceitar esse amigo com os seus gostos, os seus interesses. E aí vem um ponto, né? Pegando aí o ganchinho dos relacionamentos abusivos, não necessariamente o abuso vem do outro. Às vezes nós acabamos tendo alguns traços de abuso em relação ao outro nessas partes, por exemplo, em que eu invalido, em que eu ultrapasso um limite, onde eu forço a pessoa a fazer algo que ela não gosta. E aí, falando dessa variedade de relações, esse negócio de amigo de rolê, lembro de uma analogia que eu gosto muito, que diz que amizades é como se fosse uma fatia de um bolo. Né? Pensa lá na fatia do bolo quando você corta. Existe a cobertura, existe a massa, existe o recheio. Não necessariamente você vai ter que ter todos os seus amigos no recheio desse bolo. É importante que você tenha essa variedade e que, inclusive, você tenha um filtro, né? Seja um pouco seletivo com quem que você traz para essa intimidade, com quem que você traz para esse recheio desse bolo. Porque às vezes tem um amigo que, sei lá, ele não me parece tão confiável em eu confidencializar minhas dores. É uma pessoa que não tem uma gestão emocional muito boa. Ele acaba, às vezes, sei lá, me magoando. Quando eu falo alguma coisa pra ele que me machuca, ele vai e usa isso contra mim. Não é uma pessoa que eu gosto muito de ter disso. Só que ela é uma companhia tão legal, né? A gente gosta das mesmas bandas e é incrível ir no show de fulano de tal com esse meu amigo. Talvez eu precise ter esse filtro de que nível que eu coloco essa pessoa na minha vida, né? Tem que ter essa seletividade de quem você traz para sua camada do bolo, até para você tomar cuidado com como que o seu comportamento, as suas escolhas fazem com que você se machuque a longo prazo, quando você não, sem filtro nenhum, sai trazendo todas as suas pessoas para a sua intimidade, né? E parece que a gente tem muito essa busca desenfreada de que eu tenho um amigo e ele tem que ser o meu amigo que supre tudo isso, né? Então, pegando essa camadas do bolo, então, recheio são aqueles amigos íntimos, aquele que você confia em vulnerabilizar, em contar seus segredos, em buscar apoio. É aquela pessoa ali para você contar. Massa é aquela pessoa que ela é íntima, ela conhece umas nuances da sua vida, tem alguns momentos que ela presta um apoio, mas não é aquela pessoa que você fala assim, nossa, ela tá realmente ali na minha esfera íntima. E tem aqueles amigos que são da cobertura do bolo. Como a Ká falou, não é porque é o amigo do rolê, não é porque é o amigo da cobertura do bolo que ele tem menos importância. Porque às vezes tudo que a gente tá precisando não é um ombro pra chorar, às vezes a gente precisa de uma companhia pra sair, de uma pessoa para espairecer. Então, pense nas suas relações atuais. Como é que tá a distribuição das suas amizades nessas camadinhas do bolo? Será que você tá forçando que todo mundo tem que estar no miolo, tá no recheio? Porque, não, tem que ser os meus melhores amigos. Vamos prestar atenção e revisar um pouquinho desses rótulos e os pesos que eles trazem, né? E até traz uma coisa meio idealizada, que a gente vê bastante em filme, né? Filme com as amigas, então todas as amigas ficam juntas e fazem tudo junto e... como Amiga da vida inteira, né? Amiga da vida inteira, como se
a gente não passasse por fases também, como se os amigos, com o passar do tempo, a gente fosse percorrendo caminhos diferentes e com isso o nosso vínculo também oscila com o tempo. É natural que isso aconteça, né? E aí, falando até mesmo sobre trazer alguém para nossa esfera íntima, não só quando a gente traz alguém, mas a gente se permitir entrar também na vida da pessoa. Porque às vezes a gente tá lá, uma pessoa que é muito difícil lidar ou carregar alguns pesos, vamos dizer assim, a gente não tá conseguindo gerir o nosso emocional com alguns problemas que a pessoa nos traz, e aí a gente fica dando corda para aquilo, fica se maltratando, então também ter uma gestão de até que ponto eu consigo estar ali disponível para aquela pessoa. Isso não é ser ruim, não é ser menos amigo. É saber até que ponto você é amigo, até que ponto você também se deixa entrar nas camadas. Tá tudo bem você também ser o amigo do rolê daquela pessoa. E do outro você vai ter lá a sua camada do recheio. E essa oscilação, é importante que a pessoa ela também tenha na vida dela para diversificar, pra gente não ficar ali, como sempre falo, a gente ter só um pilar como apoio, quando esse pilar vai embora, nosso castelo desmorona. Isso vale para todas as relações, né? A gente não pode fazer de alguém nossa única fonte de coisas boas, de coisas prazerosas, de momentos legais e divertidos. E dentro desse ponto que você levantou, cá, também fica bem claro a transitoriedade das coisas, né? Não é porque eu cheguei no recheio que eu tenho que ficar lá para sempre. Às vezes, aquele amigo se vinculou comigo de uma maneira mais íntima, mas talvez pelo meu momento de vida eu não tô conseguindo ocupar esse lugar. Ou talvez entender que no momento de vida do meu amigo, ele não tá conseguindo ocupar esse lugar. E não necessariamente ele é um mau amigo, ou essa amizade está se findando. Mas talvez essa transitoriedade e a importância dessa variação, e dessa coisa que você falou do pilar, vem a importância aí. Porque se meu amigo não está emocionalmente disponível pra mim, acabou? Não tenho mais a rede de apoio? E até mesmo não tenho mais aquela amizade, porque às vezes a gente coloca assim, então se naquele momento meu amigo não tá disponível, então acabou, né? Nunca mais vou ter essa amizade. Quando os sentimentos, as conexões são bem fluidas, né? Eu gosto muito da teoria do porco-espinho, que fala que o porco-espinho, no frio, eles ficam bem juntinhos, um do ladinho do outro para se aquecer. E aí, quando começa a ficar quente, os espinhos começam a sair. E aí é onde eles precisam se afastar para poder um não machucar o outro. E aí, começa a esfriar de novo, eles se unem novamente. E eu acho essa teoria muito bonita, porque isso fala de relações. Todas as relações são assim. Às vezes a gente vai dar, né, uma engalfinhada e isso faz parte do processo de ter relações. E esse aproximar, afastar, aproximar, afastar, faz parte do ciclo da vida natural de crescer, de percorrer caminhos diferentes, de estar em momentos diferentes, em dias diferentes. Às vezes um acordou mal, o outro dormiu super bem, um tá super animado, o outro tá super triste, e não vão bater na mesma vibe, e faz parte. O que a gente não pode caminhar nesse processo, eu acho que é o ponto da relação abusiva. Quando isso tudo que a gente falou aqui começa a se tornar abusivo. Quando eu cobro o outro insistentemente, quando eu tenho ciúmes do outro insistentemente, quando o tempo inteiro é invalidante, quando o tempo inteiro eu não tenho vínculo e eu que tô ali correndo atrás, a pessoa fica brava comigo e a gente nunca resolve aquilo, né? Então, se o tempo inteiro você tá tendo esse tipo de repertório de ir lá e o seu amigo não conseguir dividir os pesos com você, aí a gente precisa rever e pensar o quanto essa relação é proveitosa. E aí tem o ponto de, às vezes a gente não quer largar o osso. Se a pessoa entrou ali, vai ficar ali, igual você falou. Entrou na camadinha do bolo, então ela tem que ocupar aquela postura pra sempre. Minha melhor amiga da vida, né? E isso fica muito claro de como relacionamentos todos são uma via de mão dupla, né? E aí nós precisamos sempre olhar os dois lados da moeda, de como as duas partes estão se relacionando e quais problemáticas que tem dentro dessa relação. A base não é tão diferente de um relacionamento amoroso, um relacionamento com um par. Quando eu tenho um problema com um par, eu não vou expor as minhas necessidades, não vou conversar, não vou ter alguns comportamentos ali para manutenção daquela relação. Então aqui esse fator entra também. E aí, Cá, pensando nessas características que nós temos nos relacionamentos, do que configura uma relação saudável e o que configura uma relação abusiva? Vamos pensar, trazendo aí para as amizades, você que está escutando a gente, pensa nos amigos que você tem. Existe uma troca? Você sente que o outro lado se disponibiliza tanto quanto você ou no nível aproximado? Você acha que os seus amigos são
incentivadores, são pessoas que acreditam em você, que te apoiam, ou são pessoas que te puxam para baixo, que te colocam em dúvida sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. São amigos que estão sempre tentando competir em ser melhor que você e anular as coisas que você quer, te colocando para baixo. Esses amigos, eles investem em fazer a relação funcionar? Esses amigos, eles se abrem para entender as coisas que você sente, as coisas que você pensa? Essas amizades, elas têm espaço para sua individualidade? Voltando na parte do ciúme, né? Os seus amigos, eles te cobram isso que nós estávamos falando, desse pilar de que você tem que viver em função dele? Ele respeita que você tenha os teus espaços, as tuas relações? Ou é uma relação sempre de cobrança? É uma relação com muito custo para se estar? E aí, até acrescentando mais, será que você tem muito custo ali para conseguir alguma demonstração de carinho, de amor, ou até mesmo essa troca? Será que custa muito? É assim, de uma mensagem que você manda, será que tem uma mensagem de volta? Ou será que tem 1 milhão de mensagens suas e nenhuma de volta nunca chega? Né? Será que é um custo muito grande para você conseguir acessar essa pessoa? Ou aquele amigo também que só te procura quando é do próprio interesse, né? Às vezes, essa parte que eu tinha dito, né? Do quanto os dois lados se dispõem. Você vai lá, ajuda e não sei o que, aí quando você precisa, cadê? Né? Ou aquele amigo que quando tá bem, nunca ninguém vendo notícias, né? Aí a coisa cai, o calo aperta, e lá vem esse amigo. O problema não é o seu amigo te procurar quando ele tem uma necessidade, mas será que ele só te procura na falta? Será que você também tem espaço, né, para quando você tá mal, você procurar ele? Ou será que você sente que você nem tem esse espaço? Porque às vezes só a pessoa tem espaço para ir lá te procurar e descarregar ali em cima de você e você não tem esse espaço com ela. É igual aquilo, o amigo do rolê não é um problema. O problema é só quando só ele quer sair e você sempre tem que topar. E quando é o inverso, isso não acontece. E aí, Cá, então colocando todos esses pilares na relação, se você que tá ouvindo a gente tá falando, putz, tem umas amizades que estão meio assim, é bom revisar se essa amizade está sendo saudável, se ela tá te agregando ou se ela tá te sugando, se ela te faz mal ou se ela te faz bem. E puxando disso também, outra coisa que pode acontecer dentro de relacionamentos também de amizade é a dependência emocional. Às vezes eu passei por alguma situação difícil na minha vida e aí eu recorri a um amigo naquele momento doloroso. Só que às vezes, sem tomar cuidado e sem querer, nós acabamos fazendo desse amigo a nossa muleta. Como se eu só consigo ficar bem se estiver com esse amigo. Eu só consigo me divertir se for com esse amigo. Eu só consigo fazer essas coisas da vida se for com esta pessoa. E aí, onde, como a gente falou lá de ciúmes e tudo mais, é onde que vão acontecendo essas coisas que vão minando a relação. Porque se eu dependo do outro para me manter de pé, se eu dependo do outro, se eu dependo muito do outro, o que vai vir disso? Cobrança, ciúme, intolerâncias, brigas, conflitos. E aí, de novo, a relação vai se desgastando. E como a gente sempre fala, dentro dos relacionamentos amorosos principalmente, o que sustenta a relação é a forma de se relacionar. Então, se você pega isso que nós falamos de relacionamentos com características abusivas, características de dependência emocional, o que vai vir de resultado disso para que a relação se constitua e se construa de uma maneira saudável? E aí é importante a gente prestar atenção também no padrão de comportamento que a amizade acontece. Então, tem algumas amizades que isso é muito claro. Então, o momento que a pessoa sempre me procura, o momento que a gente sempre se fala, ou o local que a gente sempre se vê. Esse tipo de padrão mais claro, a gente consegue pegar. Mas com amizades que estão muito ali, por exemplo, com uma certa dependência emocional, é importante a gente olhar um pouquinho menos do automático, olhar com o máximo de detalhes possíveis para entender o que a gente anda repetindo e o que a outra pessoa também anda repetindo, que a gente continua alimentando esses vínculos que às vezes são extremamente desgastantes e abusivos ali, né? Eu gosto disso que você falou de padrão, Cá, porque também olhar para a sua forma de se relacionar com o mundo de modo geral, com todos os tipos de relações, dá um dado sobre isso, né? Porque às vezes você que tá ouvindo aqui está se identificando como a pessoa que acaba sendo abusiva na relação ou a pessoa que cria uma dependência ali. E como você costuma fazer nos seus relacionamentos amorosos? Será que isso não se trata de uma repetição de uma questão que é sua?
das suas faltas que você tá tentando suprir com essas tuas relações? Às vezes o que aparece ali naquela relação é um padrão que existe em vários lugares, né? Não é na amizade isoladamente. Por isso que a gente precisa olhar com bastante calma. É claro, os ajustes eles acontecem ao longo do tempo até para manter a manutenção, como você falou um pouquinho antes, né? Para ter uma manutenção ali do relacionamento não acontece se a gente não ajustar. Mas é importante que nesse processo a gente entenda também quais são os nossos padrões pessoais, vamos dizer assim, que a gente anda repetindo em todos os lugares, né? Exatamente, Ká. E se você que tá ouvindo a gente repensou aí a sua forma de relacionar-se, a forma do outro se relacionar, os seus padrões, e tá perguntando, então, como é que eu faço pra melhorar isso aqui? O que eu faço com tudo isso? Então, assim como em relacionamentos amorosos, trabalhe a sua individualidade, trabalhe as suas questões individuais pra não sangrar em cima de quem não te feriu. Pra não tentar fazer com que as pessoas sejam band-aids e tapa buracos das suas próprias lacunas. E aí, tem um episódio que nós falamos muito aqui de relacionamentos, em que a Ká trouxe uma frase que eu gosto muito, que é: relacionamentos é a arte de fazer contratos. Então, aplicando isso dentro desse contexto, o que será que precisa ter nesses contratinhos de amizade para que seja uma amizade mais leve, mais feliz, que nos agregue, que nos faça bem? E como todo contrato, tem momentos que, um dos dois lados tá falando assim, a gente precisa ajustar isso daqui, tá na época de reajustar o contrato, o valor do aluguel aí. E tem isso, não é só escrever o contrato, né? Tem aditamento. Exatamente. Então, ao longo do tempo, a gente vai editando aí as palavrinhas pequenas do contrato para ajustar e alinhar o momento de vida, aquilo que a gente tá, para tornar essa relação mais leve, mais prazerosa, né? Eu costumo dizer que um vínculo ele é formado por vários fatores. Talvez um contratinho resuma um pouco desses fatores. O que seria? A forma de se comunicar, o que eu gosto, o que eu não gosto que o meu amigo fale ou quando ele fale. Tem coisa que a gente pode dar um toque para outra pessoa. Que atitude que é legal, que não é legal, ou em que momento você se sentiu mal, ou sentiu que a outra pessoa também precisava mudar, né? Então, são pequenos fatorzinhos que a gente vai colocando no contrato que tá lá como um resuminho, mas que a gente vai sempre editando e mostrando para outra pessoa também como se relacionar com a gente, da mesma forma que a outra pessoa também tem que colocar como a gente se relaciona com ela, né? Afinal, a gente vai, de novo, a vida é muito fluida, a gente passa por momentos diferentes. Então, em momentos diferentes, os nossos comportamentos também mudam. Então, é natural que as nossas relações de amizade vão ter um reflexo disso, também vão mudar em algum grau. Dentro desse contratinho, também acrescentaria pilares que eu acho muito importantes, como o respeito, né? Eu acho que vão haver conflitos no caminho, com certeza, e todos podem ser resolvidos com diálogo, mas tem que ver aonde essa amizade me ofende, me humilha, me machuca, né? Principalmente a frequência que isso vai acontecendo. Lembrando lá do sinalzinho do abuso, né? Flexibilidade da minha parte e do outro também, naquilo que nós falamos, nem sempre o outro vai estar 100% disponível, né? Tanta coisa que acontece no mundo, vida adulta, boletos pra pagar, dívidas, trabalho, pandemia, nem sempre o seu amigo vai estar disponível. Isso não significa que ele te ame menos ou que ele seja um amigo ruim. Mas todo mundo tem suas tretas emocionais, as suas questões, e nem sempre a gente está disponível. E hoje, principalmente com WhatsApp, rede social, se cria uma tendência do online 24 horas, né? E não necessariamente o outro está disponível para estar ali 24 horas com você. Então, perceba o quanto que você tem sido flexível, empático com o outro, dentro do que ele pode te oferecer dentro daquele momento. Que não necessariamente signifique uma má vontade, mas talvez esteja precisando que você tenha uma compreensão. E é importante enfatizar que nesse momento de pandemia acontece das pessoas não estarem conseguindo se vincular tanto, né? Principalmente, tem gente que tem mais facilidade com contato pessoalmente, porque você ouve a tonalidade da voz que a pessoa tá falando, vê qual foi a expressão, entende o que a pessoa tá sentindo naquele dia, vai passar por outros fatores aí, e também não desconsiderar suas amizades quando você fica longe, né? Eu acho bem legal aquelas pessoas que falam assim, nossa, a gente ficou tanto tempo afastado, mas quando voltou, então parecia que nada tinha mudado, né? É um sentimento tão bom, tão gostoso, assim. É muito que mostra a base desse vínculo, né? Que é um vínculo leve, que é um vínculo fluido, não baseado numa cobrança ali de permanência 24 horas.
Muito bom esse ponto que você trouxe, Ká. Assim, com a pandemia, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm tido dificuldade em sustentar as relações. Esse talvez precise ser uma situação que precisa de um acolhimento, porque tá difícil pra todo mundo, né? E vai ter um custo. Às vezes a gente retomar isso, tem que compreender quais são as minhas facilidades, as minhas dificuldades, e a do meu amigo também, como a Ká falou perfeitamente. Tem pessoas que têm muita dificuldade de manter um vínculo nesse padrão online, né? E isso não necessariamente significa que essa pessoa desistiu de você. E sim, porque as próprias circunstâncias, as próprias contingências não estão facilitando, não estão colaborando para que a amizade estivesse fluida como num outro momento, por exemplo. Tendo todos esses pilares importantes de uma relação saudável, uma relação bem construída, não significa que não haverão conflitos. Né, cara? Às vezes a gente dá umas brigadinhas, não é? Total, várias vezes, inclusive, né? A gente precisa... Hoje, inclusive, a gente já quase se bateu? Sim. Que a gente precisa parar, reorganizar, entender o que incomodou, recalcular a rota dali e partir daquele conflito melhores, mais saudáveis, com a relação mais leve, né? Faz parte desse buscar uma relação legal e leve e prazerosa. Nós temos relacionamentos com diferentes pessoas e isso dá conflito pelas nossas diferenças. E nós temos relacionamentos com pessoas parecidas com a gente e isso dá conflito pelas semelhanças. O que significa? Relações terão conflitos. A ausência de conflito não é sinônimo de relacionamento saudável. A questão é como esses conflitos são resolvidos, o quanto o orgulho fala mais alto em algumas das vezes, o quanto que as coisas são varridas de pé debaixo do tapete, o quanto que as necessidades e o outro é respeitado dentro dessa relação. Bem, então temos aqui um bom panorama do que é saudável, do que não é saudável dentro de uma relação. E para dar modelinho para vocês verem como isso pode funcionar na prática, na vida, Ká, você tem alguma indicação pra gente? Tenho da série Friends, que é uma série que eu amo muito, muito, muito. Eles falam um pouco sobre uma amizade ali um pouco idealizada e tal, mas dá pra você tirar bons momentos ali de conflitos, por exemplo, que eles têm, de que eles sentam, conversam, ou ficam até um tempo brigados, sem se entender direito, mas depois se acertam, buscam melhorar sempre aquela relação ali. Então fica aí de recomendação, além de ser uma série muito engraçada, muito leve, que a gente pode... série pra relaxar, sabe? Então fica aí minha indicação. Muito boa essa indicação. Vejo falar muito bem dessa série. Inclusive, que vergonha que eu ainda não assisti. Mas vou colocar aqui na minha lista. Todo mundo fala. Tem uma amiga mesmo que ela ouvindo esse episódio vai ficar brava que eu ainda não assisti essa série. Vou deixar de ser sua friend se você não assistir Friends, entendeu? Não teria como falar de Friends sem Friends, né? Exato. Então, legal. Você entendeu aqui nesse episódio como é que funcionam relacionamentos saudáveis, como funcionam relacionamentos abusivos dentro de amizade, e talvez você está perguntando para si mesmo: legal tudo isso, mas eu não tenho amigos, e agora? Então, eu queria propor um desafio para você. Se você gostou desse episódio e você quer um próximo episódio sobre como criar amigos, como fazer novas amizades, como pegar relações, às vezes, que estão ali na camadinha do bolo e passar para parte mais íntima, construir vínculos mais íntimos, compartilhe esse episódio no seu Instagram, marca o nosso perfil, pra gente saber se você gostou. Se você gostou e tem essa necessidade, marca a gente lá, que nós prometemos um episódio especial pra você dentro desse tema. Perfeito, olá, hein? Quero ver quem vai fazer esse desafio. E o meu Instagram é @psicóloga_karina_lima. O meu é @psicologiaarevilo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Caso você tenha qualquer outra recomendação, se você quiser compartilhar mesmo, que você não tenha essa necessidade, compartilhe com todas as pessoas, com seus amigos que podem também estar precisando ouvir tudo que a gente falou aqui ou em um dos outros episódios. E por hoje era isso. Agradeço imensamente por vocês estarem acompanhando a gente até aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.